graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Bendito seja Deus. Quero convidar você a abrir o Evangelho de Marcos, lá no capítulo de número 5, a partir do versículo 22. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha pôr as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás do meio da multidão e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia conhecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando da casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te digo a você, levante-se. E o versículo 42 diz assim: imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Aleluia. Amém? Pode ser sentado, desligar os ventiladores aqui, seja muita bênção. Glória a Deus pelas bênçãos. Que bom que você está aqui nessa noite, reuniu a sua família, os seus filhos, para virem adorar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E esse texto do Evangelho de Marcos traz uma narrativa aqui, contando a história de Jairo e sua filha. E logo que a história começa a ser contada, ela é interrompida, tá? Pela mulher com fluxo de sangue, que recebeu uma cura, foi curada por Jesus, tá? E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Jesus estava em uma missão familiar. Pensa numa missão que Jesus gosta, é quando há uma missão da família. Por isso eu coloquei o tema nessa mensagem como: pais, seus filhos precisam de você. Repita comigo, diga assim: pais, seus filhos precisam de você. Então Jesus ama a família, Jesus criou a família, Jesus criou o homem, criou a mulher, tá? E disse para eles: olha, vão e multipliquem-se. Então Jesus é o autor e consumador da família, o maior interessado na família. E aqui nós vemos no texto que ele estava em uma missão familiar, atendendo o clamor de um pai. Ele estava atendendo o clamor de um pai. E se eu fosse resumir essa mensagem em algumas frases, eu diria que essa mensagem: existe uma filha doente, um pai que percebeu o problema
e buscou a Jesus, e a outra, eu diria, um Jesus que respondeu ao pedido desesperado de um pai. 3 frases poderiam resumir essa mensagem. E aí, eu quero que você preste bem atenção, porque esse pai percebeu, ele teve uma sensibilidade, e ele entendeu que a sua filha estava com dificuldades. Sua filha estava com muitas dificuldades. E nós, como pais, nós precisamos perceber as coisas que estão acontecendo na vida dos nossos filhos. Falar em estar acontecendo, eu quero trazer uma excelente notícia para você. Acabou de chegar uma pesquisa que a geração Z acabou de se tornar a geração que mais está buscando a Deus nos cultos de domingo e nos cultos de jovens ao sábado, contrariando todas as expectativas de líderes, pastores e daqueles que dizem assim: essa geração está perdida. Quero dizer para você, nunca diga isso. Nunca diga essa geração está perdida. Diga, essa geração está sendo avivada e renovada do Espírito Santo. É uma pesquisa, acabou de ser divulgada no grupo dos maiores líderes da Global Kingdom, de pastores e líderes de jovens, né? Então, isso tem aumentado na Europa, na América, na Ásia, e está chegando no Brasil, e vai ser muita bênção. E isso tem alcançado os nossos filhos, tem alcançado os seus netos, né? Que estão ali na sua casa. Então, os filhos, eles são muito importantes. Não importa de qual geração eles são, da geração X, Y, Z, eles são as preciosidades que Deus nos entregou. Então, esse pai percebeu aqui na sua filha não só uma doença física, mas também percebeu as dificuldades emocionais, espirituais e sociais. Todos nós que temos filhos, nós vamos precisar perceber essas dificuldades, porque eles vão ter durante a caminhada. E nós precisamos estar sensíveis, porque em algum momento eles vão precisar não só de oração, não só de direção, não só de ensinamento, mas eles vão precisar muito da nossa presença e da nossa percepção naquilo que está acontecendo na vida deles. Então, a aplicação desse primeiro tópico: uma filha com dificuldades. Uma filha com dificuldades. Nossos filhos enfrentam também problemas sérios, sabia disso? Quem tem problema aí? Um adulto aí tem problema, levanta a mão aí. Aleluia! Todos nós temos problemas para serem resolvidos, amém? E os nossos filhos também têm. Alguns pais acham que os filhos, por serem crianças, não têm problemas. Por serem adolescentes, juniores, jovens, não têm problemas. Eles têm tantos problemas quanto eu e você. Tá? E eles enfrentam problemas sérios e muitas vezes invisíveis. Às vezes os pais, sem ter conhecimento, talvez sem intimidade, talvez sem a proximidade, acabam não percebendo os problemas que eles estão passando. Então nós temos 3 grandes desafios. Eu quero trazer essa palavra para você hoje, como pastor de jovens, e quero trazer esses desafios que estão acontecendo na vida de jovens, não só na nossa igreja local, mas no Brasil e no mundo todo. O primeiro grande desafio que a juventude, os nossos filhos estão enfrentando, chama-se relativismo. Diga comigo assim: a primeira dificuldade chama-se relativismo. O que é o relativismo, pastor? É a negação de verdades absolutas. Isso é o relativismo. São influências de frases como, alguns dizem assim: olha, siga o seu coração. Se você está feliz assim, faça aquilo que você está feliz, faça do seu jeito. Tá? Isso está muito presente na vida dos filhos da nação, e em muitos lugares, né, o relativismo está muito na moda. Alguns dizem: olha, a verdade é relativa. Tá? Parece que a verdade muda, né? Parece que ela tem um efeito camaleão, mas a verdade ela não muda, ela é uma só. Né? Então, quando a gente vê os jovens, nossos filhos, enfrentando esse relativismo, a gente percebe que há um contraste. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é absoluta. Ela não é relativa, ela não vai mudar. Ela é absoluta. Daqui para a eternidade, ela vai ser a mesma coisa de quando era antes. Ela não vai mudar. Então há um contraste muito grande. Os nossos filhos são ensinados aqui com a verdade absoluta, ou devem ser ensinados não só no prédio da igreja, mas na nossa casa, né? Porque a Bíblia diz assim: pais, ensina os teus filhos no caminho que eles devem andar, e quando eles crescerem, eles não vão se desviar desse caminho. Né? Então essa missão é nossa, e a gente ensina a palavra da verdade. Mas quando eles saem daqui e vão para a faculdade, vão para o trabalho, eles são confrontados com o relativismo. Então eles enfrentam esse grande desafio. Então, nesse grande desafio,
desse contraste ao qual nós vivemos e nós ensinamos os nossos filhos, os pais precisam conhecer, viver e ensinar a palavra para os seus filhos. Essa é a missão nossa dos pais. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos viver essa palavra e nós precisamos ensinar a Bíblia. Então muitas vezes existem incoerências, né? Há muitos anos também lideramos jovens e podemos acompanhar adolescentes, ouvimos, e às vezes conversando com alguns, os filhos percebem uma incoerência entre o discurso e a prática na vida do pai. Um disse assim uma vez: eu nunca vi o meu pai lendo a Bíblia. Não é que ele disse assim: não, de vez em quando eu vejo o meu pai ler a Bíblia. Não, ele disse: nunca vi o meu pai lendo a Bíblia. Então isso é grave, isso é muito sério. Os pais, eles precisam conhecer a palavra, eles precisam ler a palavra, eles precisam deixar os filhos verem essa devoção que ele tem. Então os pais precisam deixar os filhos verem ele chorar na presença de Deus. Então quando você estiver adorando aqui, o Espírito estiver tocando em você, não segure as suas lágrimas, chore, deixa seu filho ver você chorando na presença de Deus. Deixa seu filho ver você lendo a Bíblia em casa. Isso é muito importante para ele, ele vai guardar em memória. Eu me lembro que uma vez fomos em um retiro e abrimos um momento de um testemunho para os jovens, para os adolescentes, e um outro adolescente, contrariando totalmente esse outro, que havia feito um comentário sobre o pai nunca ver o pai ler a Bíblia. A outra adolescente, já jovem, perto do casamento, ela disse assim: sempre quando eu me levanto, eu vejo o meu pai lendo a Bíblia. Sempre quando ele chega em casa do trabalho, ele senta, pega um café e ele lê a Bíblia novamente. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Então nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a Deus. Então você que é pai, está me ouvindo aqui nessa noite, sabe, existe um caminho de excelência para o seu filho andar por um caminho próspero e abençoado. Primeiro, você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer esse Jesus que nós temos pregado para ele. Aleluia! E você está conhecendo ele aqui nessa noite. E você precisa ter uma experiência com ele. Isso é muito importante para cada um dos pais. Então, o relativismo está aí e é o primeiro desafio que a juventude tem enfrentado. A gente diz que aqui a verdade é absoluta, e eles chegam lá e dizem que a verdade é totalmente relativa. Inclusive uma série de outras coisas, tudo é relativo para eles. Mas não é. A verdade da palavra é absoluta. Diga para o seu irmão: a verdade do Senhor é absoluta. Outro grande problema que eles enfrentam é a baixa influência dos pais. Sabe disso? É uma pesquisa. Eu não trouxe isso de um revelamento para você, tá bom? Eu trouxe aqui pesquisas. Então muitos pais estão com as agendas cheias. Eles trabalham muito, além do que precisam trabalhar, não tem tempo para os seus filhos. E alguns que têm muito pouquíssimo tempo com os seus filhos. E aí sai uma pesquisa aqui fresquinha para você. A primeira influência que mais existe na vida dos filhos, você sabe de quem são? São dos músicos. É isso mesmo. Dos músicos. As influências maiores que existem na vida de jovens e adolescentes são os músicos. Não são os pais. São os músicos. Está aí, as pessoas que eles mais seguem, por exemplo, nas redes sociais, diversas redes sociais, né? São músicos, inclusive músicos que não são músicos gospel. Eles gostam muito de outras músicas e são influenciados por eles. O segundo lugar na pesquisa são os gamers. É esse mesmo, esse nome complicado, talvez você nem saiba o que significa isso. É bom você pesquisar. São os gamers. São o segundo lugar dos que mais influenciam jovens e adolescentes na nossa nação. E o terceiro lugar são as celebridades, né? Os famosos, né? Artistas, jogadores de futebol e por aí vai. Você sabe quem são, né? Esses são os maiores influenciadores dos jovens, segundo essa pesquisa que chegou às nossas mãos. Então isso mostra pra gente que os nossos pais não podem terceirizar, a educação espiritual para ninguém. Essa educação espiritual, quem precisa dar, somos eu e você. É nós que precisamos ensinar os nossos filhos no caminho em que devemos andar. Quero trazer uma reflexão muito forte para você aqui. Nós somos apenas instrutores finais, mas não somos formadores. Falo nós, líderes da igreja, pastores, líderes de ministérios, né? Líderes de adolescentes, nós temos aqui preciosos, líderes de jovens, né? Que estão liderando e ensinam. Mas eu quero dizer algo para você. Olha, nós passamos apenas 2 horas na semana com os seus filhos. 2 horas apenas no máximo.
Talvez nós passemos uma hora, talvez uma hora na célula, uma hora nas atividades ministeriais que tem durante a semana. Vamos colocar aqui 2 horas. Então, nessas 2 horas, nós não temos como ser formadores, nós seremos apenas instrutores. Nós vamos ensinar, né? Nós estaremos aqui. Mas os formadores são os pais. Sabe por quê? Porque vocês passam muito mais tempo com os seus filhos. Ou deveriam passar. Então vocês são os formadores. Então nós estamos apenas 2 horas com eles. Mas vocês têm o restante do dia todo com eles. Claro que dividido entre escola, trabalho e tudo mais. Mas os pais ainda passam mais tempo com os seus filhos. Então é algo para você refletir. Tá? Então nós fazemos o nosso trabalho aqui com muito amor, com muito carinho, ministramos, ensinamos. No mês de outubro, agora no finalzinho de outubro, nós vamos trabalhar um ensinamento sobre o relacionamento, a maneira de Deus, né, que vai alcançar jovens e adolescentes. Vai ser uma bênção na vida deles. Mas sobre esse assunto você já deveria estar conversando em casa com ele. Porque tem assunto na Bíblia para tudo. E nós precisamos ensinar os seus filhos. Sabe por quê? Porque eles estão sendo ensinados lá fora. E muitas vezes da forma errada, da forma qual nós não temos, da qual nós temos a graça e o poder de influenciar e de ensinar, mas eles estão aprendendo errado lá fora, e por não estarmos sentando com eles ensinando, eles estão aprendendo da forma incorreta. Glória a Deus! Você pode dar um aleluia aí? Aleluia! Pais, seus filhos precisam de você. Eles são a próxima geração. A próxima geração, e digamos que possam ser a geração atual. Eles vão assumir uma próxima geração como adultos, mas eles já estão vivendo na presença de Deus. Eles já estão abertos para receber o ensino ao qual você tem recebido, ao qual eu recebi, você recebeu. E a Bíblia diz que nós precisamos contar os feitos do Senhor aos nossos filhos. Aleluia, amém? Nós precisamos contar testemunho. Tem gente que tem medo de contar testemunho para os seus filhos, contar os seus fracassos. Às vezes eu sento com a Malu e conto os fracassos meus para ela. Conto uma série de coisas, né? A gente precisa conversar com eles. E a terceira coisa que eles estão passando, desafio, primeiro relativismo, segundo a baixa influência dos pais, e o terceiro é a confusão de papéis. Eles têm sido ensinados aí muito sobre o feminismo, sobre o machismo, e ideologias que acabam desbalanceando a família. Então estão ensinando aí, que eu não vou entrar no mérito aqui do feminismo, mas ensina que a mulher precisa estar acima do homem e tudo mais, uma série de coisas, que estão ensinando aí fora. Mas eu quero dizer algo para você: o modelo bíblico que Deus deixou, que está lá em Gênesis, é que Deus criou o homem e a mulher e pediu: vão e multipliquem-se. Esse é o modelo bíblico que não pode mudar. Essa é a verdade, e cada um tem o seu papel. A mulher tem o seu papel, o homem tem o seu papel, e é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, amém? Glória a Deus. Então nós temos a necessidade de ensinar os nossos filhos a serem homens e mulheres segundo os princípios bíblicos. Irmãos, não é fácil isso. Eu reconheço, nós precisamos, não há facilidade nisso, porque é um confronto de realidades aí fora, há muitas ideologias sendo ensinadas para eles, mas nós precisamos fazer o nosso papel. Eles vão decidir, eles vão tomar as suas decisões, mas nós precisamos fazer o nosso papel de ensinar a eles os princípios bíblicos, e deixar claro o papel dele, que é ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, que segue o modelo bíblico. A pastora Sônia tem uma palestra aqui para as mulheres, sobre as funções das mulheres, o que as mulheres precisam fazer em casa, com seu esposo, com seus filhos. Gente, isso é maravilhoso. Quem está vendo essa palestra aí? Cadê as mulheres aí? Aleluia, que maravilha. Os homens vão estar reunidos dia 4. Nós vamos falar ali, vamos conversar um pouco, vamos comer depois, mas vamos falar sobre isso. É isso que nós estamos fazendo. Nós recebemos ensinamento não só para guardar para nós, mas para ensinar os nossos filhos, amém? E eles crescem muito rápido. Eles crescem muito rápido, é verdade. Pais, seus filhos precisam de você. Aqui nós vemos um pai que ele percebeu e buscou ajuda. Sua filha estava doente. Ele percebeu. Você tem percebido na vida do seu filho algum desafio que ele está enfrentando, talvez com o relativismo? O relativismo pode adoecer ele. Se ele começar a andar nesse caminho de que a verdade da palavra de Deus não é absoluta, ele vai começar a adoecer espiritualmente, emocionalmente. Ele vai sofrer uma baixa influência dos pais. Por isso os pais precisam estar presentes na vida dos filhos, se esforçar para que esteja sempre presente na vida dele. E ensinar os papéis vai ser muito importante para ele. Ensinar o papel dele.
para que ele não venha se adoecer. Mas se adoeceu, o pai percebeu e buscou ajuda. E o texto diz que Jairo foi até quem, irmãos? Foi até Jesus. Quando você percebe uma mudança na vida do seu filho, você vai atrás de quem? De um mentor, de alguém que está aí fora, de um influenciador do Instagram? Ou você vai atrás de Jesus? O modelo padrão nosso é Jesus. Quando nós temos uma dificuldade, nós precisamos ir atrás de Jesus. Então só percebe quem convive e tem intimidade com seus filhos. E Jairo tinha essa intimidade com a sua filha, e por isso ele percebeu, e por isso ele saiu em busca de ajuda. Aleluia. Sabe, mas muitos não percebem os problemas na vida dos seus filhos, e também nem querem saber de igreja, nem querem saber de Jesus, e não vão buscar ajuda pela vida dos seus filhos. Sabe, eu louvo a Deus porque às vezes as pessoas vêm aqui no culto de quinta-feira, e a gente vai orar por ela naquele momento de oração, e ela diz assim: pastor, ore pela minha filha, ore pelo meu filho, ela está passando assim, assim, assado. Olha só, é uma pessoa que tem intimidade com o filho, conhece a filha, sabe o que está acontecendo, sabe o que está no coração dela, sabe que ela precisa de ajuda espiritual, sabe que ela precisa de oração, sabe que ela precisa do Altíssimo. Tem filhos que estão passando por um momento tão sério, que eles precisam da ajuda do alto, ajuda do Senhor. Mas muitas vezes o pai está tão envolvido em outras coisas, e ele nem percebe esse momento acontecendo na vida do filho. Mas Jairo percebeu isso, e ele foi atrás de Jesus e pediu ajuda a Jesus. Então alguns pais estão sem tempo, eles dizem que estão sem tempo, né? Eu não tenho tempo, não há intimidade, ele não busca uma intimidade intencional com seus filhos. Sem intencionalidade, não há proximidade. Não tem como. Se o pai não chegar perto da filha, ele não vai ter uma intimidade com a sua filha, ele não vai ter uma proximidade com ela. Isso é natural de acontecer. Por isso, muitas vezes, pais não conversam com os filhos não conversam com os pais, porque não há proximidade. Né? Então, os pais precisam de quê, pastor? Investir tempo e atenção. Diga comigo: investir tempo e atenção. Invista tempo, seja atencioso com os seus filhos, ouça os seus filhos, pare para ouvi-los. Às vezes a Manu quer conversar comigo, eu paro, começo a olhar para os olhos dela, porque às vezes é uma dificuldade, você está resolvendo uma coisa do celular, né? Você está no trânsito, às vezes eu encosto o carro para poder conversar, para poder olhar nos olhos. É importante investir tempo, né? Esses dias fomos para a praça balançar no balanço. Aleluia! É a experiência mais maravilhosa que você pode ter com a sua filha, mas você nunca vai saber como é se você não fizer. Se você não sentar no balanço, balançar com ela e conversar com ela, ou simplesmente não dizer nada, mas estar ali perto, você não vai saber como é isso se você não fizer, se você não investir tempo. Alguns dizem assim: eu nem tenho tempo para levar meu filho na escola. Pode ser que isso aconteça mesmo, mas faça um esforço, de vez em quando faça isso, faça questão de levá-la, faça questão de buscá-la, invista tempo na vida dos seus filhos, saia com eles. Saia com eles, vai para o shopping, assiste vai para o cinema com eles, vai se divertir com eles, leva ele também no restaurante. Você não leva tanta gente no restaurante? Você leva o A, o B, o C, gente importante, gente não importante, mas tem gente muito importante dentro da sua casa, seus filhos. Leva eles para comer lá na Bocada, lá na Nativas, leva eles para comer no Cássio, leva eles para comer aqui perto, leva eles para comer na cantina aqui depois do culto, né? Fala: filho, vou pagar o salgado aqui para você. Mas sente com ele, passe tempo com ele, é muito importante isso. Mais tarde você vai perceber, ele vai notar tudo isso, e quando você tiver uma franca conversa com ele, ele vai dizer tudo isso para você. Então, construa confiança para que os seus filhos possam abrir o seu coração, e você só vai fazer isso investindo tempo na vida deles. Então muitas vezes nós perdemos a confiança deles porque não gastamos, não investimos esse tempo com ele. Então busque Jesus em oração. O seu filho está passando por algum momento difícil, que bom que você percebeu isso. Eu acho que você é como Jairo, você percebeu que ele não está bem. Glória a Deus por isso, né? Então você precisa investir tempo de oração, de jejum e de leitura da palavra pela vida do seu filho. Faça isso em nome de Jesus. Comece a plantar isso na vida dos seus filhos, e eles vão retornar. Sabe por quê? Porque o relativismo não é para ter influência na vida dos nossos filhos. A palavra deve ter, a nossa presença deve ter. Os influencers, os músicos e gente famosa não poderiam ter uma alta influência. A mais alta influência deveria ser a gente. Quando alguém dissesse para o nosso filho assim: olha, quem mais você admira? Quem influencia você? Eles deviam dizer: é o meu pai, a minha mãe que faz isso. Eles são os meus maiores influencers, né? Depois nós podemos fazer até o teste em casa, né? Meu Deus, nós vamos ouvir muitas respostas.
né? E vamos precisar melhorar algumas coisas. E a vida é assim mesmo, né? É feita de perguntas, respostas e transformações e mudanças. Então, nós precisamos ser um exemplo espiritual dentro de casa, buscar a Jesus em oração e não terceirizar a fé dos nossos filhos para a igreja ou para os líderes. Repetindo novamente, nós vamos investir na vida deles, nós vamos levá-los para acampamento, para retiros, para encontros, nós vamos fazer tudo que está ao nosso alcance, mas nós só podemos passar 2 horinhas na semana com eles, mas você tem muito mais tempo. Nós somos instrutores, mas vocês pais, nós pais, somos formadores. Amém? Glória a Deus. Nós vemos que um pai que percebe a dificuldade do seu filho, mas nós vemos aqui que Jesus atende o clamor de pais. Sabia disso? Diga comigo assim: Jesus atende ao clamor de pais. Então Jairo, desesperado, clamou a Jesus: Jesus, me ajuda, ajuda minha filha, né? Ela está passando por sérios problemas. Era o que eles estavam querendo dizer ali para Jesus. E aí Jesus ama responder orações de pais desesperados. Sabia disso? Se você está desesperado por causa do seu filho, não sei o que está acontecendo com ele, mas o Espírito Santo sabe. Eu quero dizer algo: Jesus quer responder a sua oração nessa noite. A família está no centro do coração de Deus, e Jesus é o maior interessado em responder todos os seus questionamentos. Então Jairo colocou ali diante de Jesus, e Jesus entrou ali naquela casa e restaurou a vida dela, ressuscitou aquela menina, e ela voltou à vida, e Jairo recebeu a sua filha de volta. Ele recebeu a sua filha de volta. Aleluia. Só quem sabe o que é isso consegue entender o que eu estou falando agora. Só quem parece que perdeu o seu filho durante a caminhada e depois Deus entregou o filho de volta, o filho voltou para a presença de Deus, sabe bem. E sabe Deus, talvez o Senhor está querendo trazer o seu filho de volta, a sua filha de volta para a sua presença, para o convívio do seu coração, do seu interior, da sua família. Então, se Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Ele pode restaurar qualquer situação familiar. Não importa qual seja. Jesus trouxe vida àquela menina que estava morta. Jesus pode trazer vida para os seus filhos, ainda que eles estejam mortos nos seus delitos e pecados, separados, carecendo da glória de Deus. Aleluia. Se você estiver orando, intercedendo, percebendo que Ele está precisando, e orando e jejuando pela vida dele, eu creio que Deus vai responder a sua oração e vai trazê-lo de volta para o centro da família, para o centro do coração de Deus, porque assim Ele fez com a filha de Jairo. E sabe, nós não somos diferentes de Jairo. De vez em quando a gente tem umas orações desesperadas com Deus. A gente precisa falar com Deus aquilo que realmente está acontecendo. Então nada é impossível para Deus na vida dos nossos filhos. Nada é impossível. Deus pode fazer tudo. Tudo Ele pode fazer. E aí não basta você entrar num nível de desespero que vai te levar para uma ansiedade, para reclamações ou murmurações ou nervosismo com o seu filho. Na verdade, o que nós precisamos quando encontramos os nossos filhos em dificuldades é clamar a Jesus diariamente. Nós precisamos orar pela vida dos nossos filhos. Amém? Todos os dias. Você foi para a oração da madrugada, já ore pelos seus filhos. Eu oro todos os dias. Eu acordo, eu oro e declaro sobre a vida da Maria Luísa: Senhor, guarda a escola dela, guarda a entrada da escola de cada aluno da Maria Luísa, guarda a saída, guarda o dia dela hoje, guarda a saúde dela, guarda todas as atividades que ela vai fazer durante a semana na igreja. E olha, quando eu era solteiro, eu já orava pelos meus filhos, sabia disso? Você que é solteira já pode começar a praticar, porque tudo que você planta, você vai colher. Então, quando eu era jovem, entrava nessa linha aqui para orar, eu orava já pela vida dos meus filhos. Eu nem conhecia, nem sabia como seriam os seus gostos, mas já estava orando por eles. Então, nós precisamos plantar sementes espirituais constantes, como por exemplo, culto familiar, a célula, né? A devoção a Deus. Então nós precisamos plantar na vida dos nossos filhos. Nós precisamos fazer com que eles vejam essa vida de devoção que nós temos a Deus, tá? E levarmos eles, investir na vida deles, levarmos eles na célula. Pastor, mas é longe ali a célula da minha casa, mas vai valer a pena.
Diga para o seu irmão, vai valer a pena. Vai valer a pena. Ontem eu fui buscar uma convidada da Malu para levar na cela. Longe, irmãos, passa o caminho da guia ali, passando de peleira Malu. Fui e voltei 6 vezes ontem lá. 6 vezes. Por causa de uma alma. Por causa de uma menina que tem paz. Então isso vale a pena todo investimento. Eu disse, pai, você vai lá buscar ela? Eu falei, vou. Mas pai, eu preciso ir lá 1h da tarde. Tá bom. Estava cansado, irmão. Estava precisando dar uma descansada. Mas eu falei, não, eu vou lá, filha. Pode ficar tranquila. A gente toma uma água gelada nesse calor abençoado e a gente vai. E dá tudo certo. E passamos a tarde toda investindo na célula, investindo em pessoas. E terminamos a jornada, já era mais de meia-noite. Então tudo isso é muito importante. Então nós precisamos plantar sementes espirituais na vida dos nossos filhos. Você tem plantado essas sementes espirituais? Êxodo capítulo 20. Vamos ler esse texto aqui lá no comecinho. Êxodo capítulo 20, versículo de número 5 e 6 diz assim: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor seu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então a influência dos pais podem marcar aqui 3 ou 4 gerações para o mal, mas até 1000 gerações para o bem, quando há obediência a Deus. Então a gente vê aqui que o Senhor é o maior interessado em abençoar a família até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Você tem orado pela sua geração? Seus netos vão chegar, meus netos vão chegar daqui a pouco. Alguns, os netos já chegaram, né? Eles vão chegar e toda a geração dos seus netos serão abençoadas por todas as sementes espirituais, por todas as percepções que você está tendo na vida dos seus filhos, e você iniciou um jejum e oração pelo resgate da vida dele, por todo o ensino que você parou numa mesa e ensinou ele no caminho da escola, por todas as vezes que você o repreendeu com muito amor e carinho, disciplinou, né, com a palavra de Deus, o ensinou. Você vai colher tudo isso na vida dos seus filhos e na vida da sua descendência. Porque os filhos só vão fazer o que vem os pais fazerem. É assim. Jesus disse, olha, eu vejo meu pai no trabalho, eu vejo meu pai trabalhar e trabalho até hoje também. Aleluia. Então é exemplo para nós. Então eu quero nessa noite aqui, concluindo essa mensagem, que você faça uma consagração nessa noite. Aproveitando aí que nós estamos entrando em um jejum, né? Estamos praticando e vamos entrar num jejum poderosíssimo. Eu gostaria que você fizesse uma consagração nessa noite. Primeiro, dentro dessa consagração, que você começasse a reavaliar as prioridades. Quem são as suas prioridades? Quais são as suas prioridades? Pastor, eu trabalho muito, tenho 3, 4 empregos. Talvez você deva começar a orar a Deus e dizer, Deus, eu quero menos emprego, mais tempo com meu filho, mais tempo com a minha filha. Talvez você deva ganhar um pouco menos, mas você vai ganhar muito valor investindo mais tempo na vida do seu filho. Talvez isso deva acontecer, porque a vida não é só ganhar mais, a vida não é só trabalhar, a vida tem uma descendência e exige uma responsabilidade de mim e de você, e essa responsabilidade é muito grande e é maravilhosa, de investir tempo, de investir palavra, oração, jejum e qualidade de vida na vida dos nossos filhos. Então às vezes nós vamos precisar ganhar menos, trabalhar menos, para investir mais tempo na vida dos nossos filhos. E eu sei que é muito difícil, porque às vezes nós temos as contas para pagar, é verdade, mas os nossos filhos têm muito valor. Então reavalie as suas prioridades. Você conhece as suas prioridades, né? Eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Ajuste a sua agenda. Ajuste a sua agenda. Você tem um momento para sair com seus filhos, só você e seus filhos. A gente faz isso. Sai com uma luz, só eu e ela, vamos conversar com ela, tocar em alguns assuntos que às vezes a gente não tem como conversar em algum momento. Então a gente sai algumas vezes separado e vamos conversando, assunto de pai, filha, e vamos trabalhando algumas coisas importantes ali. Então ajuste a sua agenda, melhore a sua agenda, renuncie muitas vezes esse egoísmo que está dentro de você. Mas eu vou ter que ganhar menos, eu vou ter que trabalhar menos, mas você vai investir mais na sua família. Isso é precioso demais. A vida não é só dinheiro. Dinheiro é muito importante, o Senhor vai acrescentar todas as coisas, mas nós precisamos buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas não serão acrescentadas. Aleluia.
Glória a Deus, amém? Então, pais e mães devem assumir sua missão espiritual como prioridade. O tempo passa. Parece que foi alguns dias que o médico colocou a Maria Luísa nos meus braços. Ela era pequenininha, cabia nas duas palmas da minha mão. Mas agora ela tem 13 anos. E às vezes eu vou pegar ela na escola, eu coloco as mãos assim, parece que ela faz assim com tudo, né? Coisa de adolescente, né? Não quer que a gente abraça, né? Mas na maioria das vezes ela topa. A Maria Luísa é muito amorosa, muito carinhosa, graças a Deus, né? Mas cada um tem o seu jeito, cada filho tem a sua realidade, né? Mas eles precisam ser encarados como uma missão espiritual, como uma prioridade da nossa vida. Prioridade. Para nós não perdermos os nossos filhos para esse mundo, para o sistema desse mundo corrupto, e que leva eles para um relativismo, leva eles para adorar celebridades, gamers, músicos mundanos, que não tem nada com Jesus, estão influenciando a vida deles e quebrando a cadeia daquela coisa gostosa que nós gostaríamos que tivesse na vida deles. Mas se nós assumirmos esse papel como uma missão espiritual, de dizermos assim, olha, não, eu não vou perder os meus filhos para o mundo, para nada nessa terra. Os meus filhos vão cumprir os propósitos de Deus. Se você fizer isso, pai, você se levantar, o Senhor vai honrar você. O Senhor vai honrar você. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Quero orar com você nessa hora. Bendito seja Deus. Pais, seus filhos precisam de você. Realinhe a sua agenda. Sabe por quê? O mundo está com a agenda muito bem alinhada para tirar o seu filho da presença de Deus. Mas parece que algo tem mudado no mundo espiritual. Os pais têm orado pelos filhos. A geração Z contraria a expectativa de muitos, que parece que os jovens iam esvaziar os cultos, esvaziar as células. Eles estão voltando para a presença de Deus. Eles estão voltando para os templos, estão voltando para as células, estão voltando para as casas, estão começando a entender o projeto de Deus na vida delas. E se nós fizermos isso junto com eles, nós vamos conseguir realizar muitos feitos poderosos na vida deles, no nome de Jesus. Eu sei que você tem filhos, se não tem, vai ter um dia, tá? E essa palavra também vale para os seus filhos espirituais. Perceba o que está acontecendo na vida deles, ore por eles, jejue por eles, e eles vão entrar no caminho de Jesus e nunca mais vão sair. Eles vão se decidir por Jesus e nunca mais eles vão sair desse caminho, e eles vão andar com você. Eu quero que nesse momento você faça uma oração de consagração. Você, pai, mãe, está me ouvindo aqui nessa noite, eu gostaria que você fizesse a sua oração, consagrando a sua vida como essa missão espiritual, dando essa prioridade a essa missão espiritual, tá? Eu não sei como o seu filho está, mas você sabe, e você vai fazer a sua oração, e você vai dizer, Senhor, o meu filho precisa do Senhor e precisa de mim, e eu não abro mão dele. Amém? Que você faça essa oração nessa hora, em nome de Jesus, enquanto eu oro junto com você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra, Senhor. Sabemos que o Senhor está nos direcionando, e sabemos, ó Pai, que os nossos filhos precisam de nós, porque a tua palavra declara que eles são como flechas nas mãos do guerreiro, eles precisam ser lançados. Nós precisamos dar destino para eles, e o destino é a presença de Deus. O destino é o caminho da oração, do jejum pela vida deles. O nosso destino é o caminho da consagração. Nós precisamos nos consagrar mais aos nossos filhos. Nós precisamos nos consagrar mais pela vida deles, para que eles jamais venham se perder nesse mundo. Ó Deus, abençoe cada um dos pais, cada uma das mães que estão aqui neste lugar, e que nós possamos sair daqui, Senhor, nesta noite, desafiados a cumprir os propósitos e os desígnios de Deus na vida, Senhor, da nossa família e na vida, Senhor, dos nossos filhos. Pai, não importa qual seja a dificuldade, eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor envie, Senhor, o teu exército de anjos nas regiões celestiais. Ó Deus, em nome de Jesus, que venha trazendo libertação, restauração, cura na vida de cada um dos filhos que estão recebendo a oração nesta hora, que estão recebendo a consagração de seus pais nessa hora. Meu Deus, em nome de Jesus, nós vimos aqui no final do texto que aquela menina foi curada e foi entregue de volta nas mãos de Jairo. E eu declaro
E assim será também na vida de cada pai, de cada mãe. Nós declaramos a tua palavra e profetizamos que nenhum dos nossos filhos se perderão, mas serão resgatados, serão libertos e serão ensinados no caminho que devem andar, e eles não vão se desviar desse caminho. E em nome de Jesus profetizamos a cura, a restauração e a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, em nome de Jesus. E que esse tempo seja um tempo abundante e proveitoso na vida de cada pai com os seus filhos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus e continuar adorando Ele nessa hora.